Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Livro do profeta Ezequiel, o Espírito Santo, meu irmão, tem um ensinamento para mim e para você. Porque nós estamos fazendo uma série de vídeos de conhecendo Deus através da Bíblia. E no livro do profeta Ezequiel mostra para mim e para você que Deus, meu irmão, ele entrou com uma correção, com um castigo sobre o povo dele, sobre o povo de Israel. Porque aquele povo estava vivendo de formas, meu irmão, erradas. E entende isso que eu vou falar para você. Deus, meu irmão, ele ama o ser humano. Porque a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para mim e para você. Então, entende isso. Se Deus, meu irmão, ele corrige o ser humano, é uma forma, meu irmão, de demonstrar o amor que ele tem por mim e por você. Então, olha bem para você ver. Um pai e uma mãe corrigem o seu filho, aquele, meu irmão, que ele ama. Então, entende isso. Deus, meu irmão, ele corrige eu e você porque ele nos ama. Porque um pai não quer que o seu filho se sofra. Um pai não quer que o filho, meu irmão, literalmente entre em um caminho errado. Um pai não quer que os filhos caem na droga, na perdição, no roubo, na jogatina. Um pai quer sempre o bem do seu filho. Uma mãe sempre quer o bem do seu filho. Quando eu estou falando de filho, eu estou falando de filho e filhas. Então hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, quer mostrar para mim e para você no livro do profeta Ezequiel? Que Deus, meu irmão, ele corrige aquele que ele ama. Se Deus, meu irmão, está te corrigindo, se sente privilegiado, porque Deus, ele demonstra o amor dele por mim e por você. E ele quer literalmente me resgatar e te resgatar do quê? Do pecado, da idolatria. Porque entende isso. Não estou falando aqui de religião. Estou falando aqui, meu irmão, literalmente da Bíblia. A Bíblia, meu irmão, não é uma religião. A Bíblia, meu irmão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha bem para você ver que interessante. Aquele povo estava vivendo uma época, meu irmão, de idolatria, de adorar os deuses estranhos, de adorar, vamos dizer assim, se fosse no nosso dia de hoje, santos. E olha bem para você ver. A Bíblia fala que tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não pode tocar. Tem olhos, mas não enxerga. Então é inútil você, meu irmão, orar para um santo. É inútil você adorar, idolatrar quem não pode te ouvir, quem não pode fazer nada por você. O interessante é que a Bíblia fala, meu irmão, que o profeta Elias desafiou 850 profetas de Baal. E ele até zombou. Ele falou bem assim: uai, cadê o seu Deus? Será que ele está de férias? Grita mais alto para ver se ele pode te ouvir. E o interessante é que o profeta Elias, ele orou por menos de 1 minuto e o fogo desceu. Porque o profeta Elias adorou o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle das estações, o Deus que pode reverter situações, reverter quadro, o Deus que pode mudar o que? A sua sorte, mudar a sua sorte como Deus mudou a sorte de Jó. Então hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer mostrar para mim e para você, no livro do profeta Ezequiel, é o que? O cuidado de Deus, o amor de Deus, quando ele me corrige e quando ele te corrige. Só que entende isso, Deus, ele quer uma união para o povo. Deus, meu irmão, mandou o profeta literalmente profetizar em um vale de ossos secos. Você sabia, meu irmão, que esse vale de ossos secos tem muito a ver, meu irmão, no nosso dia de hoje? Quando, meu irmão, o profeta ouviu o que Deus falou bem assim, vamos conjecturar a palavra, Deus falando com o profeta Ezequiel: Ezequiel, esse vale de ossos secos pode sobreviver? Você sabe quem que é esse vale de ossos secos? São eu e é você. E quando Deus, meu irmão, ele falou isso com o profeta Ezequiel, nós temos que entender também o seguinte, que o profeta, ele só fala aquilo que Deus manda, aquilo que Deus, ele literalmente orienta. O que o profeta Ezequiel falou? O Senhor que sabe. O que o profeta Ezequiel estava falando? Fala e eu vou falar. Porque no nosso dia de hoje, está tendo profetas de quê? Profetas, meu irmão, que vai profetizar coisas que é interessante para mim, é interessante para você.
E não está diferente, meu irmão, daquela época. Porque naquela época os reis, meu irmão, literalmente buscavam profetas para profetizar aquilo que agradava a eles. Então entende isso. Nós vemos com o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele foi um dos profetas, meu irmão, que literalmente, como que eu vou falar para você? Foi um profeta pago para profetizar coisas, meu irmão, que favorecia o povo contrário, os reis contrário. O profeta Balaão, ele literalmente até foi prestigiado, vamos dizer assim, nos nossos dias de hoje, em dinheiro, para profetizar contra o seu povo, contra o povo de Deus. Então entende isso. O profeta verdadeiro é aquele, meu irmão, que fala aquilo que Deus manda falar. E o profeta Ezequiel, ele falou bem assim, literalmente com Deus: Deus, o Senhor sabe se esse vale vai sobreviver. E o interessante é que naquele momento os ossos começou a se juntar. Aquilo, meu irmão, tem um significado que o povo de Israel com Judá iria novamente viver em união, iria se unir um com o outro, iria se tornar um só povo. Então Deus, meu irmão, ele quer que eu e você, meu irmão, se tornem um só povo. Como, meu irmão, Jesus, Deus e o Espírito Santo é um só, é três em um. Isso, meu irmão, é a vontade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que nós se tornamos um só. Nós vemos, meu irmão, que lá no livro de Gênesis, no princípio, quando aquele povo estava construindo o quê? A Torre de Babel, Deus entrou com uma confusão ali. Uma confusão de qual sentido? Uma mudança de línguas. Porque quando o povo, meu irmão, fala a mesma língua, a Bíblia fala que tudo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu, e tudo que nós desligarmos aqui na terra vai ser desligado no céu. Então nós temos que entender que Deus, meu irmão, ele quer que nós falamos uma única língua. A língua de quê? A língua da união, a língua do amor, a língua, meu irmão, da justiça de Deus. É isso, meu irmão, que o livro do profeta Ezequiel mostra para mim e para você. Um Deus, meu irmão, que castiga, um Deus, meu irmão, que corrige, mas ele corrige porque ele ama, ele castiga porque ele ama, ele castiga porque ele quer o povo, meu irmão, adorando a ele. Porque quando nós adoramos a Deus, automaticamente nós parecemos com aquilo que a gente adora. Então Deus, ele convida, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, para a gente fazer o quê? Adorar ele, glorificar ele. Porque quando nós adoramos e glorificamos a Deus, nós ficamos parecidos com ele. E Deus, ele quer que eu e você sejamos parecidos com ele. Então começa nesse exato momento a abandonar uma vida antiga que você tinha, uma vida de idolatria, e passa a adorar o único, meu irmão, que é digno de ser adorado, que é Deus. Deus sim, meu irmão, ele pode te ajudar. Deus sim, ele pode curar um câncer. Deus, ele pode ressuscitar você. Deus, ele pode ressuscitar um ente querido seu. E ainda assim, que se Deus não fazer, a Bíblia fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vinha, eu desejo ele, mas ele não vem para mim, eu tenho que adorar a Deus. Porque Deus, meu irmão, ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Às vezes não é bom, às vezes não é agradável naquele momento que eu estou passando. Mas Deus, ele tem um propósito muito maior do que aquela dor, do que a dor que você possa estar sentindo agora. Deus, ele tem um resgate para mim e para você. Deus, ele tem uma bênção para mim e para você. Mas para isso acontecer, você tem que abandonar a idolatria e partir a adorar a Deus. Porque Deus, meu irmão, ele tem uma bênção sem medida para mim e para você. Amém? Convido você a receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Porque a volta de Jesus está muito mais próxima do que a roupa que está no nosso corpo. Jesus está voltando. Jesus pode voltar agora para mim, pode voltar agora para você. Eu não sei. E você está preparado? Você, meu irmão, literalmente já recebeu Jesus? O seu nome está escrito no livro da vida? Se não, faz um sinal aí agora e recebe Jesus em nome dele. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. É a vontade que eu tenho para você. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.